Olá a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui agora no Centro de Educação de Jovens e Adultos daqui de Linhares. E estamos aqui, gente, numa reunião com as Belas e fazemos isto por causa do programa ERER. O ERER é uma educação para os estudos étnico-raciais. E aí nós estamos aqui com a professora Verusca, que trabalha aqui conosco, professora da área de linguagem, nossa convidada Larissa, escritora, autora, nossa convidada Marlene, que é a mulher do estilo, é a mulher que trata da moda como um todo. E Verusca. E Ercília, né? Você falou, apresentou todos nós, né? E essa linda aqui, direcionando, é Ercília. Isso aí. Meninas, é um prazer ter vocês aqui conosco, né? Nós, em vários momentos, planejando algo que pudéssemos trazer para esses ouvintes, para trazer para os nossos alunos aqui dessa escola, né? E queríamos algo que fosse que não fosse qualquer coisa, tá? Então vocês sintam-se honradas, vocês são especiais. Assim como a Ercília falou, né? Nós temos aí Marlene, mentora, gente, de moda, de estilo. E olha o estilo dela, que coisa mais linda, né? E temos aqui a Larissa, que escreveu o livro de Rejeitada e Escolhida. Então, só para vocês verem, não é qualquer coisa, né? Nós temos muita coisa bacana para falar aqui hoje, tá? Então, meninas, nós vamos iniciar, né, nesse bate-papo gostoso e gostaríamos que vocês compartilhassem um pouco conosco as experiências de vocês, as vivências de vocês. E aí eu vou iniciar com a Larissa. Larissa, o seu livro, de Rejeitada e Escolhida, traz um título muito forte e impactante, né? Poderia nos contar um pouco sobre o que a inspirou a escrever essa obra e como essa escrita se tornou uma ferramenta de empoderamento, de ressignificação para você? É um título bem forte, né? Um tema bem forte. E o que me motivou a escrever essa obra foi todas as dores, saber que todas as dores que eu vivi foram superadas. E que muitas pessoas ainda vivem com feridas abertas, pessoas que às vezes estão paralisadas por algum motivo. E a minha motivação é ajudar essas pessoas, né? Mostrar que esse não é o fim, pode ser o começo de uma linda história. Então, assim, o empoderamento eu sempre tive dificuldade, não vou falar hoje, né? Mas quando eu era criança, adolescente, eu tinha muita dificuldade de falar sobre sentimentos, de verbalizar. Então, a escrita para mim me dava esse empoderamento, né? Me dava o poder de expressar as minhas emoções, de expressar os meus pensamentos. E aí, com isso, eu uni duas coisas, né? A vontade de escrever, esse talento que Deus me deu, com a motivação de ajudar o próximo, de abrir os olhos dele e fazer enxergar além dos perigos. Foi isso. Gente, viu? De enxergar o próximo, né? Isso é importante, isso de fato é o que é o essencial, né? De olharmos exatamente com essa visão, olhar para o próximo. E é interessante que o projeto ERER, ele vai tratando disso, né? Da identidade da pessoa, né? Dessas questões étnicas, né? Do racismo. E você trata desse tema também no seu livro. E Marlene, vamos lá. Marlene, você é mentora, né, de estilo, né? Ela gosta, né, do estilo. E como você trabalha diretamente com a autoimagem. E nós sabemos que uma das questões do racismo é a questão da autoimagem, da identidade, do ser diferente. Então fala pra gente aí como você percebe essa conexão entre o estilo, até mesmo a moda e a estética afro. Como essa conexão ocorre, como você lida com tantas meninas, mulheres, né? Você trabalha com isso. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite de estar aqui e pela iniciativa do governo do estado de estar fazendo esse projeto, porque nós, como mulheres pretas, entendendo que tem dentro de uma escola um projeto como esse, é muito, como eu poderia dizer, uma palavra relevante, é muito relevante. Eu queria no meu tempo de escola, nem vou falar quanto tempo tem, queria eu no meu tempo de escola ter essa oportunidade de ouvir, né, ter um projeto como esse.
E a pergunta foi propícia mesmo, Cecília. E eu acredito muito que o estilo, a moda, a autoestima, tudo isso está ligado a esse contexto da nossa identidade. Então, quando nós pensamos, você pode repetir a pergunta novamente? Só para eu me conectar aqui novamente. A pergunta é, como você percebe que essa conexão do estilo afro contribui para a autoimagem, né, da pessoa? Sim. O que contribui? Quando você se entende como mulher preta, que você tem seu cabelo cacheado, ou seu cabelo com tranças, assim como está o meu, que você tem a tonalidade da pele, e muitas das vezes você, nesse contexto, você se sente às vezes perdido no que você vai vestir, se a cor vai combinar com aquilo que você, com a sua tonalidade de pele, se o seu cabelo fica bonito, ele black ou de outro, ou penteado todo amarradinho. E a mulher preta, quando ela se entende que ela é linda do jeito que é, como, olha esse que lindeza, olha aqui a Larissa, a Verúcia também tem tonalidades aí. Então, quando nós nos entendemos, principalmente adolescentes, né? Se entende, se olha para o espelho, se ama, se vê, olhando para o espelho, que ela é uma mulher linda, que ela é uma criatura, que ela foi criada por Deus, né? Não tem como nós não falarmos de Deus aqui, porque nós somos essência, e a identidade, tudo é criado por Deus. Marlene, você falando aí, eu me lembrei de quando criança, né, lá na minha cidade, lá, criança mesmo, as pessoas falavam assim, preto não pode usar vermelho, preto não pode usar laranja. Fala um pouquinho disso aí, Marlene. Eu posso até trazer para o contexto da minha vida, né? Da minha vida. Eu não usava laranja, muito menos vermelho. Eu vou falar. E amarelo, então, gente, era longe, eu tava longe da minha paleta, tava longe de usar, tava longe da tonalidade de pele que eu tinha. Então, assim, eu usava preto, branco, cinza realmente porque eu achava que a tonalidade de cor não combinava. E olha, você no mostarda aí, que coisa mais rica, linda. Então, assim, não tem a ver... Tá arrasando. Tá arrasando, tá arrasando. Não tem, a mulher, ela não tem a ver com a sua tonalidade de pele, mas tem a ver com aquilo que você carrega, a sua origem, a sua essência, trazer tudo isso para a sua identidade, para a sua imagem, é muito relevante, é lindo de ver, e se você se conhecer, você se amar, mais importante ainda. É isso aí. Independente das cores. Independente das cores, as cores transformam. E juntas pelas cores. Isso aí. Então, vamos lá para Marlene, continuar aqui com Marlene, depois a gente retorna a Larissa. Isso, eu quero fazer uma pergunta-chave para Larissa. Se prepara, Larissa. Então, Marlene, nós temos aqui, olha, o ProErê, ele incentiva a valorização da cultura afro-brasileira nas escolas, como a Cecília já falou. Né? Como a moda e o estilo podem ser utilizados como ferramentas pedagógicas para celebrar a diversidade. Quebrar esses estereótipos, né? Promover o orgulho da herança africana entre os estudantes. Eu acredito muito que quando a educação pensou nesse projeto, ele deve ter pensado no lúdico, né? Em tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que traz a criatividade. E eu acredito muito que o projeto ele pode desenvolver essa criatividade nos alunos, trazer aquilo que eles precisam de conhecer da sua ancestralidade, né, do seu passado, das pessoas que veio antes de nós, muitas mulheres aí que lutaram para que tudo isso hoje que está acontecendo conosco, é muito lindo sabermos que teve mulher que lutou por isso. Então, essas crianças, adolescentes, adultos, eles precisam entender que a ferramenta do estilo dentro da escola, a moda em si, ela vai trazer essa abertura de você se entender que você pode colocar um turbante, que você pode colocar um colar, que você pode colocar um brinco. Você vai trazer a essência dessas meninas, vai fazer com que ela se sente pertencente, é a palavra mais certa, pertencente. Nós precisamos, como mulher pretas, se sentir pertencente, e principalmente dentro das escolas nós precisamos, porque eu sofri isso na escola, eu sofri racismo na escola eu não tinha amigos, na escola eu era sozinha, porque
as crianças que existiam lá, eles entendiam que se tocasse na minha mão, eles iam se manchar, ia pegar a tonalidade da minha pele para eles. Então, sim, e aí tudo isso foi desencadeando traumas em minha vida, graças a Deus que eu teve um Deus na minha vida que transformou tudo isso. Você ressignificou, totalmente, isso. Cecília. Foi ressignificado tudo em mim e hoje estou aqui. Marlene, só abrindo aí um parêntese, eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo, nós vamos ter um workshop aqui na escola com a Marlene. Nós teremos uma tarde assim, maravilhosa, com criatividade, gente. Essa mulher é muito criativa. Nós vamos ter oficina para fazer colar, trança nagô, turbante. Então, assim, vai ser um tempo muito especial. São ações dentro do projeto. E tudo isso vai elevar, né? Não sei se eu posso dizer elevar, sim, mas a autoestima. Né? Quando nós tratamos da autoestima, tudo vem à tona, tudo ressignifica dentro da pessoa, do indivíduo, né? Tudo vai ressignificando, ele vai se descobrindo. Eu acho tão interessante que nós vamos falar, quando nós falamos de estilo, não é somente o estilo aqui, o externo, nós vamos falar daqui de dentro, né? Vai se transformar. A essência. Aí aonde vai surgindo um livro de escritoras, aonde vai surgindo mulheres empreendedoras, meninas vai se descobrindo com tudo aquilo que elas para ser, elas vão realmente viver. Eu acho tão interessante, e às vezes nós achamos que é só vestir, e não é só vestir, é muita coisa. Então, Larissa tá aí quietinha, mas eu quero... bem, a gente sabe, Larissa, que todo autor, ele tem uma marca, ele deixa uma marca, né, num livro. E o leitor, ele carrega essa marca. Isso a gente já sabe, porque o livro marca, o livro impacta, o livro transforma. E o seu livro, gente, eu quero dizer, foi um privilégio. Eu e Verusca já lemos o livro, participamos da revisão, né? E foi muito especial. Eu me emocionei muito. Inclusive, teremos o lançamento oficial do livro da Larissa aqui na escola, com uma tarde de autógrafo, né? Ela vai aqui, então, falar um pouco mais depois. Mas eu quero te perguntar, Larissa, que lições você espera que os leitores fiquem marcados realmente na vida deles, né? Porque você sofreu racismo, você veio de uma família, né? O seu pai, todo ali o contexto. Que lições você espera que os leitores aprendam, especialmente os jovens negros? É boa pergunta. Inclusive, né, eu vou falar que olhando pra mim assim, parece assim, mas ela não é negra. Gente, quando eu era criança, eu era pretinha. Eu recebi muitos bullying por isso, tipo, de quem me conheceu quando criança, mas o que aconteceu? Michael Jackson não morreu? As piadinhas, sua mãe te lavando cloro. Piada assim, hoje é piada sadia, né? Que geralmente quem faz é quem tem mais intimidade, brinca, né? Depois que eu botei pra Linhares, as pessoas dizem, gente, como que você ficou dessa cor? Enfim, mas eu era pretinha, porque meu pai é negro. E nessa fase, eu falo assim, que eu tive o privilégio de experimentar esse lado. Porque hoje eu não vivo mais isso, não vivencio mais isso, mas eu já vivi. E o racismo é algo real, né? A gente sabe que é real, a gente sabe, infelizmente, que existe em todo local. Nem tem o racismo estrutural, tem todo tipo de racismo. Uhum. E é uma realidade que às vezes, né, como a Marlene comentou numa postagem que ela fez, que às vezes as pessoas acham que mimimi não é. Fala, mas todo mundo sofre algum tipo de preconceito. Mas o racismo é uma raiz secular, é uma raiz maldita, né? Que ela vem até os dias de hoje. Então, o meu livro fala muito sobre identidade, né? Que vocês estavam falando agora, a importância da gente descobrir a nossa verdadeira identidade. Nós somos únicos, né? Nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus. E cada um é feito do jeito que foi feito por um propósito. Assim como a nossa digital é única, a nossa identidade é única. E a gente precisa amar a nossa identidade, as nossas raízes, como bem Marlene falou. Ter orgulho, sabe? Aquele orgulho bom da nossa família, da nossa ascendência. E assim, independente do estilo, a gente tem que se amar, a gente tem que se descobrir. Isso é a base de tudo. No meu livro eu não falo somente sobre o racismo, eu falo sobre muitas coisas, né? Mas o racismo acaba que quem for ler vai descobrir que é a palavra-chave lá de todo o enredo. E assim, o que eu espero que as pessoas, né, que leiam meu livro, principalmente os jovens, que é a fase mais difícil, adolescentes, né, que estão naquela transição ali de personalidade, não de personalidade, mas de identidade mesmo. Descoberta, de você solidificar quem você é. Que elas descubram que a gente não é
rotulado pela opinião alheia. A gente não é. Existe uma essência dentro de cada um e ela precisa ser descoberta, precisa ser encontrada. E isso a gente só encontra em Deus. Não tem outro caminho, a gente só encontra em Deus. E quando você tem a sua identidade fortalecida, né, as suas raízes fortalecidas, a opinião alheia não vai mais te atingir, né? O racismo, a ofensa, isso não vai, é ruim, com certeza. Ninguém gosta de ser agredido, ninguém gosta de ser ofendido, ninguém gosta de sofrer preconceito. É uma coisa que precisa ser trabalhada também. Mas, muito mais do que o externo, o meu objetivo é trabalhar o seu interior, para que você fique imune, sabe, a toda agressividade externa. Porque se a gente está fortalecido na palavra, no que nós somos, todo o resto se levanta para cair. Então, assim, o meu objetivo é esse, tratar feridas, resgatar dores, né, que muitos viveram, mas sempre mostrando que a sua identidade precisa estar fortalecida. E lá eu coloco vários exemplos, vários eu também estou, né, em formação na psicanálise, então, assim, eu quero muito essa abordagem do princípio, né, que é o que visa a psicanálise, o princípio de tudo, de onde surgiu. Então, assim, às vezes a gente precisa conhecer as nossas raízes, de preferência sempre conhecer, para que a gente tenha frutos bons. Então é isso que eu espero, assim, a minha motivação foi tratar nesse sentido. Olhe para você, né? Quem você é, de onde você veio, para que você está aqui. E a partir daí a pessoa se estabelecer melhor nesse mundo que é tão difícil de viver. Mas que a gente com sabedoria, com conhecimento, com autoconhecimento, a gente vive melhor. A gente consegue ficar mais forte, digamos assim. Uau, gente! Assim, muito bem, né? Uau, deixou né? bem claro, assim, o propósito da sua obra, né? Mas aproveitando aí sua resposta, né, igual você falou, senhora, nós temos aqui a questão de tratar as feridas, né, de resgatar as dores. Então você voltou-se para aquilo que você escreveu. E como que você vê a questão da literatura, né, contribuindo para que o estudante, para que toda a comunidade escolar possam compreender melhor a importância dos autores negros, né? E de serem representados em histórias, porque ali você representou as suas dores. Sim. Né? Então, aquilo que você viveu. E como que você vê, então, a literatura para contribuir, né, para os estudantes, a comunidade escolar, para compreender melhor essa importância, né, desses autores negros dentro da literatura? Eu acho que todo mundo precisa de alguém que o represente, digamos assim, a gente tem essa necessidade. Então, assim, o meu livro ele tem essa representatividade, tanto afrodescendente, quanto para a dependência química, para vários problemas, né, sociais muito vívidos no Brasil, né? Então, assim, tem essa representatividade como mulher falando também, né? A mulher, as dores de uma mulher na adolescência, na fase adulta, que a gente sabe que a mulher sofre, né? Assédio, tem várias vertentes, assim, e a importância de você ter um autor negro, vou colocar, né? Porque você se vê, é como se eu estivesse dando voz aos que são silenciados. Então, assim, a pessoa quando vê algo que eu vou falar, se eu ouço uma história, se eu leio uma história de algo que mexe comigo, que eu vivi, traz uma identidade. Eu vou dar muito mais ouvidos àquela pessoa, mais crédito, gera confiança, né? Por quê? Porque você realmente sabe o que eu estou falando, você viveu o que eu vivo, você viveu o que eu vivi. Então essa identidade eu acho super importante, sabe? Super importante para tudo, inclusive para literatura, né? E puxando aí o gancho da literatura, né, meninas, nós estamos num projeto lindo aqui, né, Verusca? Os nossos alunos estão escrevendo um livro, os nossos alunos do SEJA. Então nós estamos na fase de revisão, de olhar os textos que eles entregam. Gente, tem sido surpreendente. E esses textos, né, são histórias que eles estão contando das próprias vidas. Exatamente. Gente, coisa mais linda. Muito lindo. Poemas, memórias, crônicas, relatos, assim. E a gente está vivendo essa experiência com eles. Por quê? Porque o SEJA, né, é um lugar onde os alunos que já passaram pela escola regular, já foram para o mercado de trabalho, então eles voltam aqui. E aqui é um lugar de acolhimento. Sim. Então, quando ele escreve, olha, você vai... Gente, cada história linda, linda. A gente lê romances no meio do cafezal, sabe? Histórias, conexões com os avós, histórias de avô, raízes, né? Fortalecendo raízes. Então, assim, o projeto de língua portuguesa aqui do SEJA,
né, nós estamos aí engajados na produção desse livro e eu creio que até outubro, novembro já vai estar aí o livro publicado. Nós estamos assim, né? O foco, a princípio, seriam as histórias dos alunos, mas nós vamos falar aqui, né? Estão todos participando. Nós também. Funcionários também, Legal. professor, né? Secretário, vigilante, mais a linda. história do Seja, né? A história de pessoas que vivem, Sim. né? Que constroem essa história. Isso é inclusão, né? Isso é inclusão. Isso é né? inclusão, porque vocês estão incluindo aí todo o departamento da escola, isso chama Todas inclusão. as áreas, E trazendo a essência, trazendo a identidade, trazendo raízes aí que estão, muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo no passado tempo, no dia a dia, e você vai trazer memórias da infância com Olha, com a cada voz, né? texto assim, lindo. Descobrindo mesmo. talentos, Dos né? professores. E né? muitas vezes a pessoa nem Sim, nunca teve gente. incentivo. E esse incentivo, gente, hoje, muitas pessoas estão se perdendo, né? Só em celular. Então, assim, esse incentivo é lindo. Parabéns pra vocês. Então. Parabéns. Eu já tive esse incentivo na minha infância, né? Já foi. Olha agora, né? Faz toda a então, diferença. Assim, pai, desperta algo em você, pensa, nossa, né? Eu Verdade. posso. Isso, e Mas- essa ação, ela vem ao encontro do que o projeto propõe mesmo, que é fazer o quê? Valorizar, é promover a equidade. A né? equidade. Né? Então, e esse projeto aí, ele também, como você falou, a gente descobre aquilo que no dia a dia, só com o nosso olhar, a gente não consegue identificar. Nós temos alunos que já escreviam, tem cadernos de poema, tem cadernos de texto. Então, nós não iríamos descobrir isso se não tivéssemos envolvidos assim, incentivando a escrever. Esse projeto também, gente, ele não foca apenas na pessoa preta, né, no negro, mas também nos indígenas, né, nos índios, né, porque hoje a gente nem fala índio mais, é indígena, né, nos indígenas. Por quê? Porque também eles sofrem, né, um racismo, são indiferentes, né, pela sociedade. Então, esse projeto também. E nós vamos ter esse momento com uma escritora. Eu quero até que a Também. Verusca fale um pouquinho Será dela. bem representado, né? Nós Os estamos aí em indígenas. contato com a Marina Miranda, uma escritora excelente. Lindo. Ela trabalha com obras infantis, mas que tocam a alma de qualquer adulto, né? Então tem algo também vindo por aí, viu? Nessa área dos indígenas. Aguardem. Perfeito. Vocês não irão se arrepender. Essa palestrante, ela cativa qualquer um. E é exatamente tudo isso que nós estamos falando. O que ela escreve parte da vivência. Sim. Tanto que agora mesmo, né, eu acho que esse mês que ela já está em viagem, né, em aldeias, Lá o que no ela vai Amazonas. escrever é exatamente o retrato que ela vive. Quando nós nos comunicamos com aquilo que nós vivemos, é tão mais fácil. Com certeza. Quando nós sentimos de verdade na pele e nós passamos isso como propósito de vida, como transformar pessoas, como edificar, trazer isso para dentro de uma escola, principalmente aquilo que você já viveu, gente, isso é muito edificante, relevante. Tudo aquilo que faz uma construção de uma pessoa, do indivíduo, de um ser humano. Isso é muito da sociedade, da comunidade. Isso é muito relevante, muito bom. Aproveita disso, aproveitando, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar para os ouvintes sobre a importância de abraçar a sua história, de enfrentar a rejeição, de se tornar protagonista? Eu também né? fui rejeitada. Mas aí você vai falar também em relação a isso. Vamos ver aqui. Fala para nós, Larissa. Qual é a mensagem principal que você gostaria de deixar? E ela vai aproveitar pelo que ela já falou aí, vai pegar o gancho da sua resposta e vai deixar essa mensagem também, tá? Basicamente, assim, a mensagem, né, que eu gostaria de deixar é essa: se ame, se olhe, se valorize, se aceite. Porque, assim, nós somos únicos, nós temos valores, assim, imensuráveis. E cada um foi feito com muito amor, com muito zelo. Então, assim, não se deixe rotular por quem está de fora. E porque muitas vezes as pessoas que estão te ofendendo, te machucando, têm as próprias feridas. E elas acabam que pessoas feridas ferem.
E a gente não pode contar com elogios para se sentir bem, a gente precisa se olhar, se aceitar e se amar. Então, assim, quando isso acontece, porque muitas vezes, mas eu não consigo, mas eu não aceito isso, mas a gente precisa buscar esse caminho. É fácil? Não, não é. Eu sei o caminho que eu percorri. O caminho que eu percorri, eu assim, enquanto até Jesus voltar, eu continuo precisando de cura, a gente exatamente. Mas assim, vou colocar assim, a primeira fase, tá aqui, tá aqui. Isso que eu ia pedir pra mostrar. Vê se dá pra, deixa eu ver aqui. A primeira fase eu tô compartilhando com muita alegria. Porque de rejeitada a escolhida. Você também pode ser um escolhido, uma escolhida. Vai, Marlene. Você pega esse gancho, né, falando aí, a mensagem que você gostaria de falar, de deixar, mas aí você vai complementar também, mostrando aqui, né, como que as escolas, os educadores, poderiam usar moda e estilo como um caminho, né, para essa educação antirracista. Eu acredito que lá no início eu falei um pouquinho, né? Isso, aí você vai fechar agora deixando essa mensagem, né? Porque a moda e o estilo, ele vai trazer uma ferramenta, né? Vai estruturar ali tudo aquilo que nós precisamos nos descobrir, mesmo de dentro para fora, e ser relevante com tudo aquilo que nós vamos fazer dentro da escola. Eu acredito que isso vai ser cura, vai trazer cura. Porque muitas meninas que se vê rejeitadas, né? Rejeitadas dentro de uma escola, muitas meninas e meninos também, não pense que é só com meninas não, muitas meninas e meninos que se vê rejeitados dentro da escola, eles vão se ver que eles têm algo que os valorizam, que eles são valorizados, que eles têm algo para ressignificar na vida deles, se vê como, igual você falou assim, esse projeto não é só para negros, mas eu quero trazer aqui, porque tem que celebrar mesmo, vocês como professora, tem que celebrar, porque a cultura negra, nós precisamos desse incentivo, nós precisamos que dentro das escolas as pessoas olham para os alunos que têm essa vamos colocar assim, a cor, né, trazendo a cor, a etnia, né, trazendo ali a cor da pele, né? A cor da pele, muitas vezes não é só a cor da pele, mas traz algo dele que precisa ali ser transformado. E essa ferramenta chamada estilo, chamada moda, ele transforma o lugar. É tanto que quando você está num lugar, você não precisa abrir sua boca ao que você está vestindo. Quando você se comunica antes de abrir sua boca. Então, antes de abrir, ou ter uma fala, né? Ter uma frase ali, ter uma palavra ali, antes de tudo isso que você está vestindo, já está demonstrando. E quando nós trazemos para esses alunos que vamos colocar as estampas étnicas, né? Elas têm uma fala também, elas trazem símbolos, todas as estampas étnicas, quando eles vão entender que tudo isso vai ressignificar na vida deles, que eles vão entender que eles não estão sozinhos, Mas tem uma mensagem muito linda aqui, que eu quero deixar, só um pedacinho, que cada pessoa que nos ouve, entenda, você é belo, é forte, é necessário exatamente como você é. Acredita em você. Isso aí. Marlene, que lindo. E você falando, eu me lembrei, né, Verusca sabe. Às vezes eu venho bem caracterizada de quem eu sou, mulher preta. Sim. E aí eu coloco turbante. Gente, eu chego nessa escola, aí vem uma professora, nossa, Cecília, que lindo de turbante. Assim, é algo que é diferente. A gente não sabe como explicar. Ele é tão diferente. Mas eu gosto de me vestir assim, sabe? Eu acho que é mesmo da gente que é negro, porque eu gosto de cor forte, eu gosto de turbante. Tá no nosso raiz, né? Eu sei que está. Ele é tão diferente que você pode fazer vários looks. E nós vamos ter, né, a oficina aqui na escola, viu, gente? Todos os professores e alunos vão poder participar. Vai ser, assim, maravilhoso. Vou só tentar fazer uma aqui agora. Eu estava usando como um lenço, mas ele é um turbante, tem um ferrinho. Então ele traz, um adorno que é um significado muito, faz toda uma diferença no seu look, tem toda a intencionalidade do seu vestir. Então, quando nós buscamos intencionalidade no que vestimos, nossa identidade está formada. Pronto, começou. Olha, gente, Marlene começou, ou seja, pode.
de um jeito e vai terminar de outro. E é exatamente assim, Cecília. É a transformação. É exatamente assim as oficinas. Eles começam assim e quando saem, e eles Isso, saem assim. que bom. Então, isso é bom. incrível, né? Incrível. E era exatamente isso. Olha, só um pouquinho nesse podcast que a gente gravou aqui agora, podemos perceber quanta riqueza nós temos. E riquezas que surgiram de dores, que surgiram de essências, que surgiram do conhecer a si mesmo. Né? Então, assim, nós agradecemos muito a presença de vocês, né? Foi, assim, um momento muito rico. E o que eu sempre digo, né? Essa riqueza não tem quem roube de nós, né? É o conhecimento, é o momento de compartilhar ideias, é o momento de discutir aquilo que está aqui dentro, né? E trazer para cá, né? Para nós refletirmos, mudarmos nossas ações, né? E sermos transformados. E a Então. gente de transformação, né? A gente é transformação, a gente de transformação. Exatamente. Então, meninas, só agradecer mesmo a vocês pela contribuição. Com certeza nosso projeto ficou mais rico, né? Ficou melhor hoje aqui com esse bate-papo e a gente vai continuar. E com certeza vocês estarão conosco. Obrigada também, Verusca, nossa companheira. Nossa, Gente, vocês tinham que ver o antes também, nós aqui. Quando cada uma que chegava, graças a Deus você chegou, né? Que bom, foi um momento gostoso e eu espero que vocês aproveitem cada papo, cada conversa, cada fala. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Até!